Fala galera, Cocielo se manifestou, ele fez um vídeo chamado Ignorância. Vamos falar um pouco sobre esse vídeo? Vamos tentar desdobrar um pouco mais sobre esse caso? O que a gente pode aprender com Cocielo? Será que a gente conseguiu entender que Cocielo não é um caso isolado? Será que é possível a gente se aprofundar no Cocielo e descobrir outros desdobramentos da nossa sociedade que é racista? Se a gente eliminar Cocielo, os nossos problemas acabam? E a responsabilidade das marcas? E a responsabilidade do público? Essas são algumas perguntas que eu vou tentar conversar com vocês ao longo desse vídeo. Se você está passando no meu canal pela primeira vez, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações, curte, compartilha esse vídeo e não esquece de comentar. Eu sou o Marco Antônio Fera e esse aqui é o meu canal, Pretinho Mais Que Base. A nossa cara preta em todo espaço e em todo lugar. A primeira coisa que eu posso analisar como um problema nesse vídeo do Cocielo, quando ele fala que ele apenas queria qualificar aquele jogador de futebol veloz. Por que qualificar desqualificando? É objetificar, hostilizar e estereotipar o homem negro como um homem violento, como um homem marginal, como um homem hipersexualizado. É o que a sociedade faz naturalmente. É a naturalização que a sociedade tem em estereotipar os nossos corpos negros, de homens e mulheres. Ele precisou de todo esse movimento para entender que isso não é legal, que isso é racismo, não é brincadeira, isso é muito errado. E aí o Cocielo ele fala que, conversando com as pessoas que foram situar ele do que estava acontecendo, falaram para ele dois tipos de racismo: o racismo velado e o racismo institucional, conceito que ele não tinha nunca ouvido falar. Cocielo, eles esqueceram de um dos mecanismos do racismo que é um dos mais importantes, que é o racismo estrutural. Esse racismo que constrói um imaginário do que é ser negro a partir do branco. Quando você encontra uma pessoa negra na rua, você muda de calçada se for à noite, porque você acredita que aquela pessoa, por ser negra, ela é bandido. Numa entrevista de emprego, que aí se encontra racismo institucional e racismo estrutural, você imaginar que determinada pessoa, por ser negra, ela não é capaz para exercer determinado serviço. Isso está na estrutura, isso está na base do país. As pessoas acreditam nesse imaginário que foi construído a partir do branco desde o período escravocrata. E uma outra questão muito importante nessa fala do Cocielo, dizendo que ele não nasceu em berço de ouro, e isso é uma verdade, ele nasceu em Osasco, São Paulo. Sim, os adolescentes, as crianças, muita gente da periferia cresce sem o entendimento e o conhecimento de que existe o racismo e que dentro do racismo existem as suas especificidades: racismo velado, racismo estrutural, racismo institucional, meritocracia, democracia racial. Esses termos ainda não chegaram na periferia. A gente não conseguiu elaborar ainda uma conversa e um empoderamento de quem está à margem e dessa população que mais precisa ser engajada. Isso também está na estrutura do país. A maior população do Brasil é negra e a maior população se encontra nas periferias. Se todas essas pessoas se engajam, o que acontece com o Brasil? Essas terminologias, esses conceitos, eles não avançam dentro da periferia, eles não chegam lá. Cocielo, ele traz essa ideia de uma ignorância, de ser uma pessoa que desconhece todas essas terminologias. E sim, isso acontece, isso é um fato. A periferia, embora seja o espaço de maior coexistência entre homens e mulheres, pretas e pretos, existe uma ignorância muito grande e é um lugar que reproduz esses tipos de violência, reproduz racismo, homofobia, intolerância religiosa. Tudo isso está dentro da periferia e não existem políticas para a informação dessas pessoas. Conhecimento custa caro. Eu estudei em escola pública toda a minha vida. Uma das escolas era uma escola do meu bairro, da rua de cima da minha casa, e lá estudavam todas as pessoas do meu bairro. Existia uma violência por parte dos alunos e por parte do corpo docente, direção, professores, coordenação. Eu fui uma criança que sempre apanhei na escola dos meninos. Existia do não entendimento do meu jeito de ser, da minha forma de me comportar, né? E as piadas também, que muitas vezes vinha mascarado como brincadeira. Sempre que eu ia reclamar isso, ou que os meus pais iam reclamar na escola, porque eu sempre tive pais muito participativos na construção da minha educação, tanto formal quanto informal, a justificativa sempre é: mas ele não se comporta. Então a escola, ela se justificava da ação dos meninos violentos comigo com o meu comportamento. Então o erro sempre estava comigo. Falavam no meu cabelo, me chamavam de macaco, batiam, me chamavam de bichinha. Essa questão da sociedade enxergar o negro como um problema, tudo que está fora da curva, que não é branco, não é religioso, católico, que não é rico e que não é homem, tudo que foge dessa regra sofre violência. É quando a gente
gente olha para essa ação do Cossielo, a gente não pode olhar isso como um fato isolado. Ele é resultado dessa escola, ele é resultado dessa sociedade. Cossielo, você disse que já entendeu. Acredito que você tenha entendido muitas coisas, que você está aprendendo pela dor nesse momento. Mas nós, negros e negras, estamos aprendendo a vida pela dor desde o nosso nascimento. Que o Cossielo passa a partir de uma ação que ele teve foi muito negativa, a gente passa essa insegurança no nosso dia a dia. Isso faz parte do cotidiano. Esse medo da aceitação, por esse medo de se a gente vai ser ouvido ou não. Posso falar? Será que agora é a minha hora de falar? Se sentir coagido faz parte do cotidiano de todo homem, de toda mulher negra, seja ele um homem negro pobre, um homem negro rico. E é nesse sentido que eu falo que a gente aprende a vida pela dor. E qual é a responsabilidade das marcas? Ele ganhou tanto dinheiro, mas, querido, você não se politizou? Que adianta essas marcas patrocinar, investir dinheiro nesse menino, fazer a economia girar, mas não instruir, não assessorar e não saber quem eles estavam contratando? Se deu a oportunidade para esse menino, mas não se construiu a humanidade desse menino. Isso é a realidade do capitalismo. Ele não tinha mecanismos para se politizar. Politização faz parte de educação, dá todo esse bafo. As marcas, elas se retiram e largam esse menino sendo devorado. O que restou de tudo isso? Restou um menino sozinho, porque ele tá sozinho agora. As marcas se retiraram e não se responsabilizaram. Assim como eles introduziram, eles já descartaram. Quem politiza esse menino? E tantos outros. Adianta essas marcas tirarem Cossielo? O Cossielo, ele é uma cara, ele é um nome. Poderia ficar ali nessas marcas 2, 3 anos, 4, 5. E a estrutura dessas marcas? Quem está gerenciando essas marcas? E introduzir nesses espaços, dar voz para pessoas que sejam pessoas politizadas, pessoas conscientes, pessoas que levantem um debate, mobilizem pessoas a partir de bons pensamentos. E ele vendeu mais produtos, a empresa cresceu mais. E o que ficou para além do dinheiro? Mais uma vez na história, a gente precisa superar a história Cossielo, porque a gente precisa sim intensificar o debate sobre o racismo estrutural. O racismo tá na estrutura. A gente precisa falar sim sobre o protagonismo negro. A gente precisa destruir esse conceito da meritocracia que não deixa a gente avançar. A gente precisa conversar com a periferia. A gente precisa sim conversar com os nossos. Uma outra questão é a gente parar de tratar casos como esse como efêmeros e como fatos isolados. É a gente pegar esse fato, destrinchar todos os desdobramentos possíveis. Peço para vocês que comentem aqui. Foram várias perguntas levantadas ao longo desse vídeo. Eu não tenho uma pergunta única para fechar nesse vídeo, que eu gostaria que vocês fossem respondendo. Me segue lá nas redes sociais, Facebook e principalmente Instagram. Vamos construindo esse material e construindo novas ideias e novas perspectivas para que a nossa cara preta esteja de fato em todo espaço e em todo lugar. Eu sou o Marco Antônio Fera e esse é o meu canal, Pretinho Mais Que Básico. E ó, não esquece, se inscreve no canal, curte, compartilha e comenta. Tchau, gente. Até mais. Beijo!